Depressão, o mal do século. Vivendo em uma era, né, como a nossa, onde nós consumimos ilusões, consumimos imagens, o tempo todo se comparando com alguém nas redes sociais e tudo mais. Inclusive, esse é um dos motivos para o fim dos likes no Instagram, né? E numa das lives, o presidente, numa de suas lives, porque ele adora fazer live, o atual presidente do Brasil, infelizmente, né, ele disse que o fim dos likes no Instagram é censura, né? Censura. Meu Deus. Impedir que a Ancine, que a Agência Nacional de Cinema produza filmes com a temática LGBT, proibir isso não é censura, né? LGBTQ+, né? Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Quer dizer, coisa boa não, né? Vamos falar de conhecimento, né? Porque lembra sempre de uma coisa, vamos falar merda, mas vamos falar merda com propriedade, com embasamento, né? Nunca se esqueça disso. Nesse contexto, é interessante a gente entender assim, que a depressão ela está associada a uma perspectiva. Para entender isso, a gente precisa entender o que é a psicologia evolutiva, né? Então, o que é a psicologia evolutiva? É assim, ó. A psicologia evolutiva é uma necessidade moldada há milhares de anos, percebe? Ao longo da evolução da espécie. E ela continua a ser sentida subjetivamente, mesmo que isso não seja necessário para a nossa sobrevivência e reprodução, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Um jovem inconsequente do século XXI, que enche a cara, pega o carro, sai fazendo merda, tá pouco se fudendo pra tudo. Se você for parar pra pensar, a psicologia evolutiva, né, sentida subjetivamente né, e disseminada, etc, cara, esse jovem inconsequente do século XXI que tá fazendo merda, ele tá dialogando com aquele jovem caçador na pré-história, temerário, que não tinha medo de porra nenhuma, que saía da caverna para caçar, a la Cruz, você entende? Então assim, o que é a mente humana? A mente humana ela não é uma entidade eterna mística, percebe? Ela é um fluxo de experiências subjetivas, né? Então esse é o grande barato, a mente humana não é uma entidade eterna, mística e etc. Ela é um fluxo de experiências subjetivas, né? Dor, prazer, raiva, amor, esse fluxo de experiências subjetivas compõe aquilo que a gente chama, né, de mente humana. Então a chamada consciência, ela é simplesmente, né, segundo a psicologia evolutiva, uma coleção frenética de experiências, né? Quais experiências? Essas experiências subjetivas que se inscrevem, né, que são inscritas em nossa mente. Se você for parar para pensar a epistemologia que a gente estuda, por exemplo, que a gente falou no vídeo de René Descartes, né? A epistemologia ela trata do quê? A teoria do conhecimento. Descartes fala que a razão ela é inata, né? Então as ideias, você nasce biologicamente programado com essas ideias. Onde o mais célebre exemplo de intuição intelectual é o penso logo existo. Já outros pensadores, como Locke, que a gente vai falar evidentemente, como David Hume, né, que são os precursores do empirismo, eles vão dizer o quê? Que a mente humana é uma tábula rasa, ela é uma folha de papel em branco. Então todas as experiências subjetivas, antes delas existirem como ideias, elas existem primeiro como algo empírico, como experimentação. Percebe? As ideias surgem depois de passar pelos sentidos. Só que dentro da perspectiva da psicologia evolutiva, um bom livro para entender isso é esse daqui, ó. Cadê? Pera aí. Aqui, ó. O Homo Deus, do Yuval Harari, tá? O Homo Deus, ele fala dessa questão da psicologia evolutiva. Ele vai falar, depois eu coloco, ele vai falar aí pra gente sobre como isso vai acontecer, né? Então, assim, a consciência, segundo a neurociência também, ela pode ser o subproduto biologicamente inútil de certos processos cerebrais. Aí você fala, porra, como assim? Subproduto biologicamente inútil de certos processos cerebrais, né? Apesar dela ser esse fluxo de experiências subjetivas, né, aquilo que a gente chama de mente, a consciência é o que sobra
né? Segundo aí alguns pesquisadores da neurociência, a consciência é o que sobra desses processos cerebrais, né? O subproduto biológico, é como se fosse, entre aspas, o lixo das experiências subjetivas, aquilo que sobrou, né? Uma espécie de poluição mental disparada, né? Aí pelas redes neurais, né? Então, isso é defendido aqui na obra do Harari, no Homo Deus, né? Ele vai falar sobre isso. Só que a grande questão para a gente entender, né, a maneira que a gente vai lidar com a questão do mal do século, né, a questão da depressão, uma coisa que a gente precisa entender é qual? É assim, ó. O que é depressão, né, meu? Depressão é quando você tá na estrada, tá ligado? Você tá na estrada e tá escrito depressão na estrada. Quer dizer, não é que não tá escrito isso. Mas quando você vê uma depressão na estrada, é um afundamento, sacou? Então a depressão é isso, a depressão é um afundamento, né? Então a gente começa daqui a nossa linha de raciocínio. A depressão, ela é um transtorno de afeto, né, meu? Um transtorno de afeto. É interessante a gente entender assim, em meio a esse bombardeio de imagens, né, informações, a gente vive uma situação paradoxal, o paradoxo entre o excesso e o vazio, né? Então a depressão, ela vai estar nesse contexto, essa relação paradoxal entre o excesso e o vazio, né, associado a esse bombardeio que a gente tem de imagens, informações, signos, símbolos, experiências estéticas, estímulos visuais. Por quê? É só você pensar assim, ó, uma coisa interessante, né? Tem um dado que eu li uma vez num livro, em qual obra que foi que eu li isso? O Tempo e o Cão, Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão. Cara, esse livro é fenomenal, O Tempo e o Cão. E nesse livro, O Tempo e o Cão, né, tem um dado interessante que mostra o seguinte: uma pessoa que nasceu em 1890 e morreu em 1950 e que viveu aí 60 anos, portanto, né, de 1890 a 1950, primeiro que essa pessoa já é um sobrevivente de fato, né, passou aí por 2 guerras mundiais, passou pela crise do capitalismo, a ascensão do nazifascismo, né? Se foi no Brasil, ela passou pelo Estado Novo também. Se foi na Rússia, então, passou além de 2 guerras, passou pela Revolução, mas enfim, vamos colocar aí, né? Essa pessoa que nasceu em 1890 e viveu até 1950, perdão, viveu 60 anos, ela viu ao longo de toda a sua vida cerca de 30 mil propagandas, beleza? 30 mil propagandas ao longo de toda a sua vida, em 60 anos. No século 21, em 2020, com seu smartphone, que possivelmente você está usando para assistir esse vídeo de repente, né? Você vê cerca de 30 mil propagandas por dia, percebe? E propaganda, como você bem sabe, na nossa aula de Revolução Industrial, a perspectiva sociológica da Revolução Industrial, depois você dá uma conferida lá, nós falamos sobre isso, sobre como a publicidade, ela manipula nossos afetos, percebe? E ao manipular nossos afetos, ela faz evidentemente com que a gente, né, compre ideias. Nós consumimos ilusões, essa é a grande sacada. Um cara que vai falar sobre essa questão de como nós consumimos ilusões, né, da questão da sociedade espetáculo no qual nós estamos inseridos, é um filósofo chamado Guy Debord. Guy Debord nasceu em 1931, morreu em 1996, tá? Não viu o boom das redes sociais, evidentemente, porque se você for pegar aí, o smartphone é de 2007, né? Então, o que é interessante a gente entender? Esse ano aqui faz 13 anos que nós estamos inseridos nessa nova lógica. Então, sabe o que é muito doido? Nós somos cobaias de uma nova revolução, a revolução tecnológica trazida aí pelo smartphone. Nós acreditávamos que a internet ela possibilitaria, né, uma democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Então lá nos anos 90, né, no fim dos anos 90, eu pelo menos quando eu usei pela primeira vez a internet, eu tinha em torno de 17, 18 anos, e eu entrei numa sala de bate-papo do UOL, num chat, e eu fiquei conversando com um inglês macarrônico que eu tinha, né, a Yes, No, Please, Thank You, com uma holandesa, que eu nem sei se era holandesa, podia ser, sei lá, aqui de Capivari, né.
Mas enfim, qual a grande questão? É... A primeira vez que eu usei essa parada, né, eu lembro que existiam assim várias... existia uma esperança em torno dessa revolução tecnológica quando ela surgiu. Vamos democratizar o acesso à informação, etc, etc. Só que ela fez? Ela criou ilhas, bolhas, na qual as pessoas compartilham ideias com quem reitera suas crenças. Vocês estão entendendo? Essa que é a doideira. Então, assim, ela trouxe à tona a questão, o fenômeno do hater, né? A ideia de monopolizar determinadas informações e disseminar muitas inverdades, muitas, né, usando uma palavra aí da moda, muitas fake news, muitas notícias falsas. Você não pode nunca esquecer, cara, que minha filha veio aqui perguntar se hoje vai ser a festa do chá, né, porque nós vamos fazer uma festa do chá, né? E qual a grande questão? É assim, ó, pra gente entender, né, isso daí. A internet, na verdade, como a gente estava falando aqui, né, eu lembrei que ia falar, você não pode nunca esquecer, cara, que, porra, ela determinou aí os rumos da política brasileira. O Brasil hoje em dia ele é desdobramento de uma super teoria da conspiração, que envolve desde terra plana, globalismo, marxismo cultural, até mamadeira de piroca, né? Então uma coisa que você nunca pode esquecer é isso, né? Então a internet, lá no fim dos anos 90, quando ela surgiu, ela tinha uma outra, né? Evidentemente existia, né? Digamos, uma esperança, percebe? Um otimismo, desculpa, essa é a palavra certa, um otimismo diante do advento, né, dessa nova tecnologia. Só que hoje, o que ela representa, né? É assim, Guy Debord, cara, morreu em 96, mas olha só o que ele falava. Ele falava que nós vivemos em uma tela global onde todos querem aparecer a qualquer preço, você entendeu? Onde todos querem, né? Se você pega aí o fenômeno que você tem no Instagram, né, o número de likes, os influencers, né, coisa do gênero, é um negócio muito louco, né, que aconteceu, porque esse ano aqui faz cerca de, a gente está em 2020, né, faz cerca de, acho que 2 meses, uma influencer lá na Rússia, ela foi fazer uma festa numa casa, né, tipo, uma casa assim, com várias piscinas, tá ligado? Tipo uma casa de banho, assim, aqueles banhos turcos, assim, antigos, tá ligado? Só que é numa casa, numa mansão, papapá, pipipi, não sei o que. Aí o que a mina fez? Ela pegou, tinha várias piscinas na casa, tá ligado? Uma porrada de piscina. O que ela fez? Ela mandou colocar gelo seco, tá ligado? Na piscina. Ela mandou pôr gelo seco na piscina, pra dar aquele efeito de fumaça e tal, não sei o que. Só que o gelo seco, se eu não me engano, me desculpem, tá? Eu sou, né, acho que é hidróxido de carbono, eu acredito. Ele, quando você pega gelo, tá ligado? Gelo que é feito de água, gelo de fato, né? Um cubo de gelo, coloca lá no seu goró, no seu drink e tal, no seu refrigerante, no seu suco e tal, não sei o que. Cara, é sussa, por quê? Porque é água congelada, derreteu, beleza, né? Você ingere água. Agora, o gelo seco, acredito que é hidróxido de carbono, cara, ele rouba o oxigênio, você entendeu? Então o que aconteceu? Teve gente que morreu na festa, teve gente, muita gente passou mal, foi internada, percebe? É uma coisa muito louca, né? Assim, em nome do que essa porra, né? Em nome dessa necessidade de aparecer a qualquer preço, né? Por quê? Porque o próprio Guy Debord fala isso, o cara morreu em 96, hein, meu? Só se mostra, só o que se mostra é o que existe. Você entende? Só o que se mostra é o que existe. Tal qual também uma influencer aí, blogueira, Instagram, sei lá que porra também, que fez uma festa de casamento, ela estava infectada com Covid-19, né, com coronavírus, e muita gente foi infectada na festa dela, e aí ela falou, não, tudo valeu a pena. Mas espera aí, teve gente que participou dessa festa de casamento dela e que tá numa cama de UTI até hoje. Valeu a pena pra quem? Percebe? Pra ela que é milionária e que foi fazer quarentena sei lá onde, em alguma ilha
né, paradisíaca do Pacífico. Vocês estão entendendo a grande sacada? Então, assim, segundo Guy Debord, só conta o que nós projetamos de nós mesmos em uma imagem. Você entendeu? Então, assim, por exemplo, a necessidade que veio, né, de ter que fazer esses vídeos, de ter que abrir um canal no YouTube e postar esses vídeos para que vocês não sejam prejudicados, né? Estou falando especificamente para quem é meu aluno, né? Obviamente, tem gente que está assistindo isso aqui que é ex-aluno e tal, não sei o que, mas especificamente para os meus alunos, né? Tipo, alunos e alunas, né? Evidentemente. A necessidade de trazer à tona de fazer esse canal, né, e postar esses vídeos nessa plataforma faz, né, evidentemente, com que se projete uma imagem do que é a filosofia, do que é a figura do professor que vos fala, você entendeu? Então, assim, eu agora existo sob esse aspecto. Percebe o que a internet faz? Ela traz isso, né? Ela traz o quê? Ela só conta o que projetamos de nós mesmos, entende? E é uma coisa muito louca, você fala, de que adianta informar a todos sobre o que fazemos, você entende? É isso que as pessoas fazem em vez de regra. Por isso tem tanta gente mal, tanta gente deprê. Percebe? Por que tem tanta gente deprê? É simples, cara. Porra, imagina lá, você tá lá no metrô, tá ligado? O metrôzão lotado, você tá indo trabalhar, aí você pega o seu celular e, sei lá, vai ver no Instagram o perfil de alguém. Aí você viu que o seu camarada tá lá em Bali, tá ligado? Na Indonésia, tomando café da manhã num hotel com os pés no Pacífico, né? Aí você fala, porra, ele tá lá. Aí você se vê no metrô lotado, tá ligado? Você não vai fazer uma selfie no metrô lotado e escrever hashtag gratidão, sacou? Não vai. Por quê? Porque aquilo não é consumível. Vocês estão entendendo? Essa é a grande questão. Por isso que a depressão ela é o mal do século e ela dialoga muito com a toxicidade presente nas redes sociais, especialmente o Instagram. Percebe? Então, assim, o Guy Debord falava, né, abre aspas, o homem se converte em um espectador de si mesmo quando se vê refletido em uma tela. O homem se converte em espectador de si mesmo quando se vê refletido em qualquer tela. E o smartphone, que é de 2007 para cá, a gente pode produzir conteúdo, escrever coisas, brigar no Twitter, percebe? Publicar coisas no Facebook, etc, etc. E o tempo todo nós somos espectadores de nós mesmos, percebe? Então, assim, a gente também ao mesmo tempo se converte em um ser passivo, incapaz de tomar decisões sobre a própria vida, porque a gente fica assim totalmente dependente de um mundo de aparências, né? E em lugar de viver, nós consumimos ilusões. Essa é a grande sacada. Por isso que esse lance do Guy Debord ajuda muito a gente a entender o mal do século, né? A tal da depressão. Como nós dissemos na nossa videoaula sobre o Durkheim, na nossa conversa sobre o suicídio, né? O suicídio evidentemente ele é um desdobramento desse mal do século, né? Porque assim, a grande questão para a gente entender é lembrar que ele não é orgânico, né? Que ele não é natural, existe a pulsão pela vida. Quer ver como é que você faz para entender isso? É simples, ó. Primeira coisa, equilíbrio, né? O que é o equilíbrio? O equilíbrio é a harmonia da natureza. É aquilo que Aristóteles chamava de eudaimonia, ou a sufrósina, a moderação. É simples, ó. O que é o equilíbrio? Quando você observa a natureza, ela tem uma capacidade de regeneração, dos carnívoros aos decompositores, há toda uma lógica por detrás da ordenação do cosmos. Isso é o equilíbrio. O equilíbrio é a harmonia da natureza. Sobrevivência é o desafio que a natureza nos impõe. Então, equilíbrio é a harmonia da natureza. Sobrevivência é o desafio que a natureza nos impõe. Assista Largados e Pelados, por exemplo. A tribo, Largados e Pelados da tribo é mais legal ainda do que quer dizer, eu pelo menos acho mais legal Largados e Pelados da tribo. Sabe por quê? Porque remete àquela nossa ancestralidade paleolítica, né, no qual você vê a galera caçando, etc, etc. Você fala, cara, como é que a gente chegou até aqui? Né? Um negócio muito louco.
Então, assim, o que é a sobrevivência? Ela é um instinto profundamente arraigado em todo ser vivo, percebe? Por exemplo, a árvore, a planta em busca da luz, né? É um instinto de sobrevivência, né? E aí que está a grande sacada, que funciona assim. O mal do século, né? Ele está numa espécie que é, né, essencialmente a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, e o Homo sapiens sapiens ele tem uma tendência, segundo o filósofo Arthur Schopenhauer, o Homo sapiens sapiens ele é suficientemente inteligente para fazer o mal. Quer ver? Esse livro aqui, ó, é da coleção Os Pensadores, tá? Essa coleção Pensadores, cara, ela é excelente, excelente. Então esse livrinho aqui né, de capa dura e tal, essa coleção Azul Marinho, todos, assim, se tá aqui é filósofo, entendeu? Então se não tá na coleção Os Pensadores não é filósofo, pode crer, filósofo ou teólogo, no caso tem Santo Agostinho também, né, São Tomás de Aquino. Então assim, você nunca vai ver o vovô Terra Plana estampando uma capa dessa, estampando um livro desse. E o que o Schopenhauer fala? O Schopenhauer fala assim, ó, esse carinha que você está vendo aqui, ó. Segundo Schopenhauer, o homem é uma criatura nojenta, nojenta. E desejar a imortalidade do homem é desejar a perpetuação de um grande erro, né? Por que ele fala isso? Porque os animais, eles não são cruéis entre si, né? Mas o homem é suficientemente inteligente para fazer o mal, né? Então é interessante a gente entender assim, o que ele fala, né, nesse contexto. Porque, sim, por que a gente consegue ser corrupto, torturador, assassino, genocida, etc, etc? Porque nós somos suficientemente inteligentes para isso, é o que Schopenhauer fala. Então, uma coisa muito louca da gente pensar nele, por isso que ele vai estar, né, os caras vão tratar no senso comum, na conversa de boteco, é o filósofo do pessimismo, né? Por quê? Porque ele vai ver, evidentemente, a espécie humana como uma espécie... assim, a perpetuação da espécie humana foi o pior erro da natureza, né? Foi o pior erro do cosmos, foi a perpetuação dessa espécie que é suficientemente inteligente para fazer o mal. Aí você pega isso, né? Essa visão que se tem sobre o homem, e que hoje em dia, né, quando a gente fala sobre Nietzsche, entender o niilismo, a gente vai também abordar Schopenhauer de novo. Essa visão pessimista que você tem sobre o homem, o fato de você consumir ilusões, né, nas redes sociais e viver, né, na perspectiva do mundo das aparências e das imagens e tal, ao ponto de matar gente numa festa para dar um efeito legal numa piscina, sacou? Como a influencer da Rússia lá e tudo mais, né? E você tem isso, né? E você também tem uma questão interessante sobre esse mal do século, que é entender assim como a gente tenta buscar um sentido, né, para a nossa existência. Aí nessa hora a filosofia pode ajudar bastante também quando você se depara com o existencialismo, que vai falar que pode ser que o grande sentido da existência é que ela seja desprovida de sentido, né? E a gente faz o que para entender esse contexto? A quantidade de informações ela é assustadora, percebe? Porque além das 30 mil propagandas que você vê por dia, por exemplo, se você for pensar assim, ó, um homem na Idade Média, cara, toda a quantidade de símbolos, signos, estímulos visuais, experiências estéticas e tudo que ele viu durante toda a vida equivale hoje a uma edição dominical de um jornal de grande circulação como o New York Times, por exemplo, né? Então, assim, a revolução tecnológica ela é muito recente, né? Como nós falamos, são 13 anos e isso transformou completamente a maneira da gente se comunicar. Só que o grande barato é a gente entender assim, ó, é a tal da solidão compartilhada. Então, nesse contexto, a gente precisa entender como que a depressão, o mal do século, ela vai estar muito associada a esse lance da solidão compartilhada. O fato, por exemplo, da gente estar numa quarentena, né? Nós estamos falando aqui em abril de 2020, passando por essa pandemia que a gente não, né, ela não é a primeira na história, mas assim, na pós-modernidade lidar com isso a gente não tá, né, tá sendo difícil pra caralho lidar com essa merda, isso é um fato, né? Então o grande barato é assim, nós já somos solitários normalmente, né? E nós somos solitários, cercados de informações por todos os lados à procura da felicidade instantânea. Essa é a grande questão, né?
solitários, cercados de informações por todos os lados, à procura da felicidade instantânea e compartilhando nossa solidão. Então, por exemplo, vai comer sozinho, mas tira a foto do prato e posta numa rede social, percebe? E isso é muito recente, isso é de 13 anos para cá, né? Então nós vivemos um estado de completa incompletude, né? Se a gente for parar para pensar na realidade que a gente está vivendo hoje, uma identidade fragmentada, né? Uma identidade totalmente fragmentada. Então, ninguém é tão bonito quanto no Instagram, nem tão descolado, inteligente quanto no Twitter, né? Nem tão pegador quanto no Tinder, nem tão, sei lá, tão bonito no Instagram, que mais? Inteligente no Tinder, lacrador, né? Percebe? A nossa identidade ela está fragmentada. E quando a gente está sozinho, né? É normal que a gente se sinta vazio. Né? Se você for parar para pensar em qualquer questão aí da psicologia evolutiva, né? Se você for ler qualquer tratado que fala sobre isso, ele está associado, né, a essa questão. Tipo, por quê? Porque a gente está habituado o tempo todo a consumir o externo, né? A consumir aquilo que está fora da gente, as imagens do Instagram, as postagens de não sei quem, papapá, bibibi, não sei quem que tá, né? Cara, e a gente é habituado a isso, a gente esquece de habitar a nossa casinha interior, entendeu? A gente esquece de olhar para si, né? Porque o tempo todo a gente tá. Então, quando a gente está sozinho é normal, né? Que a gente se sinta vazio, percebe? Inclusive tem um filme, cara, um filme fodido pra entender isso, um filme bom pra caralho, o Clube da Luta. Você fala, pô, o Clube da Luta, o que tem a ver o Clube da Luta? Assista o Clube da Luta, você tem lá um personagem principal, interpretado pelo Edward Norton, ele não tem nem nome no filme, e assim, a vida do cara é comprar bens de consumo por um catálogo, decorar o apartamento, viver aquela vidinha, etc, etc. Até que um dia esse cara, ele não consegue mais dormir, ele tá com uma insônia fodida. Daí ele vai no médico, vai em vários especialistas e tal. Aí chega uma hora que ele fala assim pro médico, né? Ele fala, pô, mas eu tô sofrendo. Aí o cara fala assim pra ele, o médico, ah, você tá sofrendo? Você quer saber o que é sofrimento? Vai sexta-feira na igreja tal, que lá tem um grupo de apoio para homens com câncer de testículo. Aí você vai ver o que é sofrimento. Aí ele cola lá. Aí ele vê os caras, né, com câncer de testículo e tal, e como esses caras sofrem, aquela coisa do grupo de apoio, sabe, da terapia de grupo e tal. Aí o que esse cara vê? Ele vê alguém sofrendo mais do que ele, aí ele consegue dormir. Aí ele fica viciado em frequentar grupos de apoio, percebe? E aí num desses grupos, por que eu tô falando isso? Pra você entender o que é o lance da gente habitar a si mesmo, a nossa casinha interior, né? Porque é tão difícil isso. Um desses grupos, o que o cara faz? Na dinâmica, a psicóloga, eu acredito, fala assim para eles: agora eu quero que vocês olhem para dentro de si e achem o seu habitat interior, né? O seu habitat interno. Quero que vocês vejam o seu habitat interno. Aí ele fecha os olhos, ele olha para dentro de si, e qual que é o habitat dele? Uma geleira, né? Então ele acha uma geleira. E aí você fala, bom, o mundo interno aconchegante como uma geleira, ninguém quer habitar, você entendeu? Ninguém quer habitar o frio, né? E aí tem uma parte também que ela fala, agora vocês vão encontrar a fera que os habita. Daí ele encontra um pinguim, saca? Daí o pinguim fala assim pra ele, vamos deslizar. É uma doideira, assista esse filme, você vai entender, né, essa perspectiva. E aí é muito louco, porque assim, cara, é a gente tentar entender que quando a gente não habita mais nossa casinha interior, não consegue mais olhar para si e fica vivendo muito para o mundo externo, nunca vai estar bom, sempre vai estar faltando algo. Essa é a grande sacada. Por isso que tenta a gente mal, por isso que essa é a doença do século. Porque nós nunca nos comparamos tanto com a vida alheia, tal qual a gente se compara hoje, por meio das redes sociais. E a toxicidade do Instagram é um negócio que, contribui muito para isso, né? Contanto que o fim dos likes, como nós dissemos aqui, vai de encontro a essa ideia, né?
E tem um filme também muito bom para entender essa parada, acredito que esteja no Netflix, chamado Trainspotting. 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 Spot, né? O que é o Trainspotting? É observar o trem, tipo, ao pé da letra. Quando você cai do trem, sacou? Por quê? É assim, ó, você tá no trem da vida, tá ligado? Você tá aqui, no trem da vida. Aí, de repente, você cai do trem. Aí você começa a ver o trem passar. Aí você vê com exterioridade o trem passando e pergunta: será que vale a pena eu continuar nesse trem? Ou será que eu tomo outro caminho? Ou será que eu pego e vou, né, para outro lugar? Tomo o trem em outra direção e tudo mais. Às vezes as rupturas são bem-vindas, tá? Muitas vezes a ruptura é necessária, não é que ela é bem-vinda, ela é necessária. Então, assim, ficamos aí meia hora conversando sobre isso. Qualquer questão você pode mandar aí nos comentários que eu respondo, tá? Obrigado pela paciência de ter esse visto até o fim, de ter visto esse vídeo até o fim, terem assistido esse vídeo até o fim. E eu agradeço aí, tá? Fiquem bem e até uma próxima. Tchau, tchau.